Olá, ouvintes do Chama Clínica, meu nome é Carol Messeder. Olá pessoal, meu nome é Fabrício Dias. Ei gente, eu sou a Gabi. E nós estamos aqui hoje para falar de um assunto que é fascinante, transformador na medicina, que é a inteligência artificial. Mais que uma tendência, a IA já é uma realidade no nosso dia a dia. Então a gente está aqui com o Gustavo, muito prazer. Prazer. E com o Rafael, que vai complementar essa conversa aqui gostosa e trazer algumas informações que serão úteis para os nossos ouvintes. Eu tô animada, que vou aprender muito aqui hoje. Um tema legal, interessante. Bem-vindo, Rafael. E que tá incluído aí, né, em todas as áreas, pro estudante, pro médico, pro recém-formado. E foi legal essa organização aqui, que tem um médico já, né, e um estudante de medicina, pra gente complementar aqui a conversa. Estou aqui como estudante de medicina, né? Eu sou do 6º período lá das ciências médicas e tô tendo a oportunidade de fazer o estágio no NUVI com o Gustavo. Então, para mim é muito legal ter a oportunidade de estar presenciando aí o que é essa vanguarda, né, da IA na medicina, na prática, né? Nossa, tá sendo sensacional poder presenciar isso, muito legal. E o NUVI é um parceirão nosso aqui do Chama Clínica, é um aplicativo que vem revolucionar mesmo a nossa forma de fazer medicina. A gente já falou um pouquinho sobre a utilização, a gente mostra sempre porque está na nossa realidade, no nosso dia a dia. Então diminui o tempo ali da burocracia do médico, também nos auxilia no preenchimento de documentos, facilita essa parte, que é uma parte que a gente não gosta. A gente gosta de pensar em soluções para o nosso paciente, fazer raciocínio clínico. Então facilita que o cuidado seja de fato centrado no paciente, não na papelada. Exatamente. Engraçado você falar que faz uma revolução, né? É verdade. Será que, na verdade, ele está fazendo a gente voltar ou fazer uma medicina como deve ser feita, né? É verdade. Voltar às origens. Que a gente fala que... porque na hora que vem sempre o hater, né, Gustavo? Que você fala. Quando fala que é revolução, o cara quer mudar a medicina. Tudo, já tá ótimo. Inventa a roda quando, na verdade, a gente está fazendo o que tinha que ser feito, né? Exatamente. É então, verdade. Assim, só que ele te dá uma ferramenta que é muita tecnologia para isso, né? É verdade. E agora o objetivo é a gente comentar sobre outras aplicabilidades, né? Isso, e inteligências artificiais, assim, o que a gente tem na prática, o que a gente já tem no mercado, né? E como utilizar isso da melhor maneira possível, que a gente comentou também. O médico, ele não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas um médico que usa a inteligência artificial vai substituir aquele que não usa. Então, vamos fazer o melhor uso dessas ferramentas que estão disponíveis pra gente. Eu ano passado, no Congresso Brasileiro de Medicina de Família, eu me inscrevi em todas as atividades que falavam sobre tecnologia e IA e fui assistir. E uma especificamente falava de ChatGPT, e aí eu fiquei ouvindo, né? Foi uma apresentação até um pouco básica, assim, e tal. E aí, na hora que abriu para as perguntas, tinha muito aluno e muito médico recém-formado, né? E eu fiquei de olho e falei, cara, como é que essa galera tá? Qual é o nível de conhecimento e de adoção que eles estão? Tô falando de um ano atrás. E eu fiquei chocado de ver que os alunos ali todos já sabiam o que era ChatGPT e já estavam usando na prática. Eles perguntaram para, né? E aí, estão usando? Aí todo mundo, eu uso. Como é que você usa? Aí um levantou a mão, não, eu uso, por exemplo. Eu estou atendendo um paciente que eu tenho que falar para ele orientações sobre rinite alérgica, controle ambiental na rinite alérgica. Eu não vou ficar escrevendo aquilo. Eu vou lá no ChatGPT, busco, dou uma filtrada, olho, tá ok, copio e colo, imprimo para o paciente e deixo ele ler. Então, eu levei esse susto de ver que o negócio é uma adoção muito rápida, né? Então, eu até levaria a pergunta para o Rafa para ele ver o que ele está na faculdade. O que você está usando no dia a dia? O que você tem visto no... Olha só, falar de IA... Seus professores estão vendo, tá? Não, mas no LinkedIn, por exemplo, a gente estava até falando mais cedo, né? Tem algumas pessoas que eu sigo aqui, o cara fez uma lista gigante, ele colocou as 80 melhores ferramentas de IA, 80. O ChatGPT foi o quê? Final de 2002, né? Não, 2022. Ai, que susto, eu tava assim, gente. Final de 2022. Primeiro mês ali com mais de 100 milhões, né, de usuários, um negócio absurdo. Mas, assim, de lá pra cá, você pensa, não tem tanto tempo assim. Como é que a galera consegue ficar usando 80 inteligências artificiais? Eu uso o básico, mas o básico já dá pra fazer bastante coisa. Eu uso o ChatGPT, eu pago o O1,
né? Eu acho que ele é muito bom. Ele tem essa ferramenta, né, de raciocinar antes de te dar a resposta. Então, ele mesmo, ele passa pelo crivo dele mesmo. Será que eu estou dando uma resposta suficientemente boa que atende realmente a isso daqui que está sendo pedido? Então, eu uso ele. Uso algumas outras ferramentas para poder fazer apresentações de slide. Mas... Isso é muito legal, né? Tirou uma parte que quem gosta odiou, porque eu adoro fazer slide. Eu adorava ficar com essa parte do trabalho, montar o slide. Agora todo mundo quer, né? Porque faz em 2 minutos. Agora isso todo mundo Tem um faz pezinho no ali design rapidão. ali, né? Adoro. Não, mas eu acho que não tirou 100% a criatividade. Por exemplo, eu sei que você, né, Gabi, você usa bastante ferramentas de edição. Sim. De vídeo. Olha o tanto que a inteligência Nossa, artificial demais. Isso é muito legal. otimizou, né, o tempo. E aí a gente volta naquela questão de que a inteligência artificial bem usada, ela te devolve tempo para você gastar naquilo que é mais importante. O que o vídeo faz? O vídeo é para poder te fazer comunicar melhor com o seu público-alvo, não é? O vídeo, só pra quem não sabe, é uma inteligência artificial que faz cortes, né? Então você manda um vídeo do YouTube de 1 hora e ele pega os cortes que mais vão viralizar pra você, automático. Pois então, olha só, você tá criando conexão, né? Então, tudo isso daí é para você criar melhores conexões. Obviamente que o profissional que ele só quer fazer um conteúdo meia boca, ele vai fazer um conteúdo meia boca independentemente da IA. O que vai fazer com que você tenha um output bom é um input bom. Então, se o seu vídeo é legal, se a qualidade do seu conteúdo é boa. E até do seu comando, né, Rafa? Assim, se você não dá um comando bom, a inteligência artificial vai te entregar uma resposta ali mediana. Então, quanto melhor o comando, até aí a inteligência humana, ela potencializa o uso da ferramenta, né? Você tem que gastar um tempinho pedindo exatamente o que você quer. Por exemplo, eu uso muito o ChatGPT, eu também estou na faculdade, eu uso muito o ChatGPT para estudar. E eu uso... Por exemplo, eu presto atenção na aula, anoto minhas coisas, ou então estudo por fora, anoto as minhas coisas, faço as minhas anotações eu mesma, na mão, no caso no iPad. Como os incas e os maias. Às vezes digitando. E eu mando pra ele e falo, use apenas isso aqui e faça flashcards baseados no que eu grifei de mais importante. Me poupa um tempo, que é o tempo chato de ficar escrevendo e perdendo tempo de usar o flashcard e realmente usando o flashcard. Porque eu Ctrl+C, Ctrl+V, coloco lá no meu Anki, que é um aplicativo de flashcard, e eu uso, de fato, o tempo que eu gastaria fazendo flashcard. Treinando. Eu tô de fato treinando, tô de fato estudando. Acho até legal dar um passo atrás aqui e falar um pouquinho sobre conceitos, né? Que a gente fala de inteligência artificial, que é um conceito bem mais amplo quando a gente está falando, na verdade, dos modelos de linguagem, de IA generativa. Então, a inteligência artificial não é um negócio novo. Esse termo foi cunhado em 1953. Então, já existe uma série de... O que é inteligência artificial? É você atribuir a funções computacionais atividades que geralmente são desempenhadas por humanos. Raciocínio, lógica, planejamento, conclusões. Só que o que a gente tem visto de poucos anos para cá, 2 anos para cá, é que a gente começou a usar uma área específica da inteligência artificial, que é a IA generativa, ou seja, capaz de gerar. Esse termo até se consagrou em português, mas ele está errado, porque não existe a palavra generar em português, é gerar. Seria IA, inteligência gerativa, que cria conteúdo. Cria imagem, cria vídeo, cria música, né? E a gente tem falado muito da IA generativa e dos LLMs, dos Large Language Models. Então, são modelos de linguagem. Então, basicamente, nós estamos falando de ChatGPT, de Claude, de... Perplexity. Gemini, são LLMs, são modelos de linguagem. Então, eles são capazes de gerar fala. Então, isso é muito legal. Isso é interessante. Então, o que a gente está vendo é a a capacidade de processamento, porque a IA, divisão computacional é outra. A gente sabe de evidências que a IA, divisão computacional, consegue identificar uma lesão numa mamografia, às vezes melhor do que um radiologista. Isso aí já tem muitos anos que a gente sabe. Isso daí é interessante. A gente estava participando lá no Mater Day, né? Daquele encontro que eles fazem anual sobre gestão, né? E aí o Bruno Eiger, que inclusive depois sentou com a gente para poder bater um papo, ele é CEO... Anthony Eiger.
Ele é CEO de uma empresa que chama Neuramed. Neuralmed, isso. A Neuralmed, ele estava explicando pra gente de algumas coisas que até... Eu fui conversar isso com o professor depois, ele até fez um certo tipo de provocação que eu posso até trazer pra mesa pra gente poder discutir. O que acontece? Aconteceu um acidente, aí o motociclista, ele quebrou o braço. E aí ele quebrou o braço e no momento em que foram fazer a chapa de raio-x, né? Quebrou braço, costela e foram tirar o raio-x do tórax. E aí, no hospital que trabalha com esse sistema que eles criaram, detectaram um nódulo no pulmão. E aí, mandaram a mensagem para o paciente e a IA varreu, a IA de imagem varreu esse tórax, percebeu lá um nódulo no pulmão, entraram em contato com o paciente, colheram a história médica dele e perceberam que ele tinha parentes que já tinham tido câncer de pulmão, sem histórico de tabagismo. Então, isso, no final das contas, possibilitou um tratamento precoce desse paciente. Um achado casual, um raio-x de trauma. Mas aí eu levei isso para um outro professor meu que ele falou comigo assim, overdiagnosis. Será mesmo? Né? No final das contas. Mas assim, eu acho que é interessante que isso é aquele dilema ético que a gente só tem ele se acontecer algum problema, porque para o paciente foi benéfico, dessa vez foi ótimo. A ferramenta, né, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Acho que abre espaço para muita discussão essa questão da utilização, né? Mas é uma discussão bem legal, assim, do overdiagnosis, né? O excesso. É aquilo que a gente estava falando, né? Depende de como a gente usa a ferramenta. Não tem... A IA também não pode ser vendida enquanto um santo grau da medicina. A gente tem que ter crítica e essa aplicabilidade, até pelo custo e impacto ambiental. A IA traz um custo e um impacto ambiental importante. Sim. Tem um preceito na medicina que é preceito da medicina, na verdade, que é primo non nocere, ou nocere, né? Primeiro, não causar dano. Né? Então, assim, o overdiagnosis, né? Como vocês estão falando, assim, ele tem só um detalhe. Quando o tratamento é pior que a doença, sabe? Então, assim, eu acho que esse é o senão. Eu acho que é isso que o seu professor deve ter te observado, assim. Eu não tenho dúvida que para o paciente, ele descobrir um nódulo pulmonar desse tamanhozinho é melhor do que ele descobrir um nódulo desse tamanho. Mas, será que isso, quando a gente massifica isso, e isso é o problema, eu acho, da IA, você pode começar a indicar tratamentos, e aí tem várias coisas envolvidas no tratamento, né? E aí começar a ter efeitos colaterais dos tratamentos. E aí o tratamento ser pior para o paciente do que ficar com aquele nódulo ali e acompanhar aquele nódulo, por exemplo, entendeu? Porque então, tudo assim, depende, né, do paciente. Né? Acho que depende muito do... mais recentemente, alguns tipos de câncer de tireoide, né? Exato. Que você faz um acompanhamento só o segmento, não opera mais. Exato. Então, tem vários tumores que você pode fazer um acompanhamento, assim. E aí, o que eu vejo muitas vezes, assim, isso pode gerar... eu não tenho dúvida que tem seu lado benéfico, mas também você tem a questão que você está rotulando aquele paciente. Como que é viver com nódulo pulmonar? Entendeu? Assim, como que é conviver com aquilo? Tipo, quero tirar isso de mim. Eu não quero ficar com isso. A gente teve um colega recentemente que fez um diagnóstico super inicial, um cirurgião muito próximo a gente, assim, um baita de um cirurgião, um nódulo prostático. Que em qualquer paciente faria um segmento... E ele foi um incidentaloma. Ele fez por um acaso um exame e foi lá, achou um nódulo ultra pequeno. Foi lá, qualquer paciente, a indicação da literatura, inclusive, era ele fazer esse acompanhamento anual, ele operou o nódulo.
tipo, em 2 meses ele operou o nódulo. Eu não vou conviver com isso. Então, assim, é complexo. Corre um risco dele ter que complexo. conviver com impotência ou Exatamente. incontinência. Exato. Que Então, são as assim, consequências então, assim, do tratamento, né? Exato. Então, eu acho que é legal isso, assim, trazer pra discussão isso. Pra problematizar mesmo, né? Interessante mesmo. O que é IA, e eu não tenho dúvida, assim, quando a gente começa a detectar, e a gente tem... Aí vamos levar pro lado bom agora, assim... Por exemplo, método de detecção de neoplasia, de rastreamento de neoplasia coloretal, por exemplo, neoplasia de mama. São tumores que, quando você acha precocemente, você muda a vida da pessoa. Sim. Câncer de colo de útero, por exemplo. Então, assim, essa interpretação da mamografia eu acho fantástica, assim, a capacidade da IA, que a IA tem de detectar nódulo mamário maior do que... E de classificar aquele nódulo mamário maior que o homem, assim, do radiologista. É fantástico Ela isso. enxerga pixel, não dá pra comparar com a Não dá visão pra humana. competir, Exato, é injusto. fantástico isso. E isso muda. Porque muda muito, assim, porque a gente sabe que a precocidade de alguns tumores é melhor você ter. Então, assim, essa aplicação que você trouxe, eu acho que é fantástica, fantástica. A gente só tem que aprender a usar a ferramenta. Eu acho que a maturidade vem disso, sabe? Isso também vai levantar algumas outras questões que são bem interessantes, que é o seguinte: o futuro nos reserva novas profissões, como por exemplo, a IA, ela vai levantar diversos dilemas éticos. Então você vai ter o profissional que julga eticamente o que a IA está fazendo. O próprio engenheiro de prompt, né? A gente estava falando aqui de a qualidade das respostas que a gente obtém usando um chat GPT, por exemplo. Se você faz uma pergunta, um zero shot, que a gente chama de pergunta sem explicar nada, versus se você explica exatamente como que você quer a resposta, que referência que você quer que use, que tipo de análise que... Contextualiza o chat, né? Quanto melhor a pergunta, né? Igual que a pergunta pico, né? Quanto melhor, mais bem feita a pergunta, mais sua chance de achar uma evidência razoável. E é a mesma coisa com IA. Então, assim, falando de IA, né, para quem está usando, a gente falou sobre, já dando dicas, né? Quem hoje usa o chat GPT no dia a dia, tem que fazer um curso básico de engenharia de prompt ali, assistir um videozinho de como que você passa as instruções para você ter um resultado confiável. A questão das alucinações, né, Gustavo? Exatamente. Que a IA, ela tem isso daí. Se você dá o zero shot para ela ali, sem falar para ela que você só quer, por exemplo, as informações que estão contidas naquele PDF, né, como a Gabi faz lá com os resumos, né? Ela estava explicando que tem lá o resumo, ela tem um material e aí ela quer informação exatamente daquele material sem que a IA gere qualquer coisa. Né, da rede. Então, e com isso, com informações médicas, mais ainda. E isso entra também aquela questão de que a IA hoje... Alucinação é quando ela inventa a informação. Ela inventa informação. Ou usa, inventa informação, ou usa outra fonte, por exemplo, só o PDF do Consenso Brasileiro de Hipertensão. E aí você quer fazer uma pergunta, qual que é o tratamento de primeira escolha para um paciente assim assado? Ele traz uma resposta, olha, eu olhei aqui, mas eu olhei também no post do doutor fulaninho, e juntou as duas informações e colocou, não, eu quero que você olhe nesse material. Traz esse formato de resposta. Então isso é importante. E os milhões de dados que a gente tem? Por exemplo, agora a gente tem o Open Evidence, maravilhoso. Para quem não usa, a gente já deu essa dica lá nos nossos perfis. É um aplicativo muito bom para a prática. Mais focado, né? Literatura mesmo. Isso, lembra um pouco o Access. O Access. O Access. Um pouco up-to-date também, porque é um chat GPT com fontes. É uma mistura de chat GPT com up-to-date, se juntar as coisas meio que isso, né? E o Perplexity também faz a mesma coisa, também que é mas que não é focado em medicina, né? Ele é genérico. Né? Ele é mais genérico. Mas ele te dá evidência. Ele te dá informação. Evidência. Só que é aquela coisa assim... Ele te dá a fonte. Dá a fonte. Mas não Mas fontes. E a qualidade da evidência? Entendi. A qualidade da evidência pessoal, vocês não... Foi como a Gabi e a Carol falaram aqui antes. Vocês tinham que ter visto a conversa que estava tendo antes. É o olho. Gente, eu já pedi pra eles uma vez colocar pra gravar sem a gente ver. Eu acho que o episódio ia ficar só nesse papo. Porque antes a gente estava conversando sobre isso, discutindo, e essa é uma questão. Às vezes, um artigo, só porque aquela conduta tem um artigo que respalde, você não sabe se de fato é indicado. Você tem que ter a qualidade daquela evidência. Exato.
Exato. E que é o difícil. Os integrativos amam. Piram. Tem 999 artigos. Você vai ver métodos N, 5. Você faz um update, você filtra. Não, eu quero só meta-análise. Aí filtra pra um terço. É isso. E aí, nesse sentido, eu vejo a inteligência artificial jogando um jogo maravilhoso que vai facilitar muito a vida da gente. Que uma vez que você tem um algoritmo de análise de risco de viés bem estabelecido, né? Ela pode fazer o filtro das evidências. Isso aí vai ser fatalmente muito bom. fará. Isso não tá longe da gente. Não tá tão longe, né? Agora, a opinião de vocês, assim, nesse cenário de avanço da tecnologia, o que não muda do papel do médico? Eu acho que a gente... Às vezes eu brinco que nós médicos vamos virar uma espécie de guru ou pajé, assim, que a gente vai entrar para essa parte do relacionamento, da conversa, do humano. Porque a informação, gente, a informação já está lá, ó, desde o Dr. Google. Né? Nosso status de oniscientes já se perdeu com o Google, agora com o ChatGPT já era. Então a informação está para quem quiser. Eu acho que a gente pode ajudar as pessoas a tomar melhores decisões. Ajudar a informar, a traduzir aquela informação. A gente estava falando também do conhecimento. Então a gente tem condição de pegar aquele artigo. Eu achei esse artigo. Meu amigo, esse artigo é ruim demais. Olha aqui. O paciente não tem, às vezes, condição de olhar isso. Então a gente pode orientar e o relacionamento, porque toda pessoa doente, ela precisa de um cuidado. Ela vem buscando um apoio. E isso não tem chat GPT que vai dar. Assim, ele até às vezes é mais empático do que muito médico. É verdade. Mas aí... Mas o toque, o olho no olho, tem coisas que são insubstituíveis. Sim. As coisas que são analógicas, né? Elas nunca vão perder espaço. A gente tinha, por exemplo... O Gustavo gosta muito de vinil, né, Gustavo? Eu vejo diversas vezes lá você postando lá vinil e tudo mais. Olha só, do final dos anos 80 para agora, o quanto a gente evoluiu nesse negócio. Veio CD, aí depois veio MD, depois veio DVD, depois veio Blu-ray... Mas o vinil tá lá, e por mais que a gente tenha um monte de tecnologia e tudo mais, você ainda vai ter espaço para essa coisa. Aí lá no vinil ele não é mais igual era antigamente. A agulha dele agora é mais ultrassensível, o sistema de som ele é melhor para poder gerar um conforto maior para quem está ouvindo. Tecnologia é a mesma coisa. E o médico não vai deixar de fazer medicina, ele precisa de se respaldar no conhecimento. Acho que o médico que ele fica só por conta de ser um leitor de ChatGPT, um leitor do... Aí ele vai ser substituído. Ele vai ser substituído. Formação rasa, né? É uma coisa que a gente tem visto aí na qualidade da formação do médico. Uma formação superficial. Você acha que o cara ele vai conseguir manejar, por exemplo, uma sepsia, ou ele vai conseguir manejar... se ele não tiver o conhecimento ali na hora, se ele não tiver prática, né? Porque até para reconhecer, né, o paciente. Não vai ser um robô que vai entubar o sujeito. Se ele não souber fazer, se ele não souber manejar, ele... E aí são as soft skills, né, que nunca serão perdidas. Boa. Habilidade de comunicação, de gestão, isso aí não tem jeito, é o básico que às vezes é esquecido, né? Eu gosto de pensar a tecnologia de um modo geral como não algo que vem entrar no lugar de outra coisa, mas que você vai vestir. Gosto muito da analogia do exoesqueleto, né? Você veste aquela tecnologia, ele ganha superpoderes e vai fazer mais do que você faria se você não tivesse. Boa, mas essencialmente quem está tomando as iniciativas, as ações, as decisões é você. Sim. E você tinha comentado, Gustavo, antes no nosso papo pré-podcast, da regulamentação que saiu agora, recente. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Essa é um projeto de lei que foi aprovado em dezembro pelo Senado, que regulamenta o uso de IA no Brasil em diversos setores, inclusive na saúde. Eu não tive oportunidade de ler no detalhe ainda, mas eu dei uma analisada, inclusive, com o apoio do ChatGPT, para ver qual é o impacto, né, para nós que somos desenvolvedores e tal. Então, assim, um ponto de atenção é que a saúde foi vista como um cenário de alto risco. Então, porque oferece risco à vida humana, então tem uma regulamentação mais pesada em termos de controle, de transparência e tudo mais, principalmente se você aborda a questão da apoio à decisão clínica. Então, se você está usando, por exemplo, em algumas situações, só para transcrever um áudio e virar um texto, o risco é menor. Sim. Do que ele está recomendando um tratamento que eu vou prescrever para o paciente. Porque aí o conflito ético é gigante, né? Porque o médico vai falar baseado nisso, mas peraí, quem que... Se ele apertou ok sem ler ali, aí. Foi no embalo, como a gente faz com muitas coisas, né? Verdade. Quando a gente entra nessa questão
de regulamentação, né? A gente está entrando numa seara que é a da privacidade. E isso é uma questão também, né? Porque hoje em dia a gente dá nossos dados para muitas... Vocês viram agora aquela empresa que está rastreando a íris do pessoal? Eu esqueci o nome dela, mas se vocês olharem aí no Google, vocês vão É do Sam Altman também, né, não me lembro, Gustavo, mas tem que o cara, ele tá... do CEO da OpenAI, né? Que ele tá até dando uma quantidade em dinheiro, né? Uma quantia de dinheiro para poder fazer o mapeamento da íris das pessoas, porque ele tá querendo vincular isso a uma criptomoeda que ele tá criando. Porque, assim, sistemas biológicos, eles são únicos, né? Então, dá para você pegar isso e transformar em algum tipo de chave, de identificador único que identifica a pessoa como sendo ela. Justamente. É um projeto do Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. Pois é. Mas, então... Entra num dilema aí, né? Entra num dilema. Até que ponto você permitiu isso, até que ponto você pode acessar esse dado. E aí papo para mais outro podcast. Quer ver uma outra área que é incrivelmente potencial, mas que é muito arriscada, os gêmeos digitais. Né? A questão de você fazer... A cara colou na cadeira aí. Mas assim, imagina, hoje você pode, baixando um aplicativo aí, gravar um vídeo seu e reproduzir com um discurso, inventar uma coisa que você não falou. Fica bastante, né? Assim, facilmente. Estou falando de ficção científica, não. Baixa aqui usando agora. Já tem até influenciadores que estão usando isso agora. Já criaram a versão deles em 1 ou 2 anos vai ser indistinguível. Hoje a gente ainda vê que a boca é meio esquisita e tal, mas daqui a 1 ou 2 anos é indistinguível. Então, assim, imagina, eu vou poder criar um gêmeo digital meu e espetar um OpenAI para atender uma telemedicina para mim hoje que eu treinei. De avatar, às vezes vai ser melhor que eu. Para, você destravou o medo aqui. Gustavo, o que é isso? Destravou o medo, você nem sabia que você tinha. Peraí que eu vou precisar pensar agora. Dá uma pausa no podcast. O que é mais assustador é a velocidade com que isso está sendo feito, assim. Eu acho que você falou de tecnologias aí que simplesmente existiram e não existiram. Blu-ray, por exemplo. Você viu o Blu-ray, Gabi? Não. Então, assim, é isso, entendeu? Mas foi muito rápido. Assim, ela chegou e sumiu. É por causa do streaming, então, né? Assim, o streaming veio e matou. Cobriu. Streaming veio. Então, assim, quando você fala disso, Gustavo, assim, eu acho que a velocidade tá tão grande de modificação, de transição disso tudo, que daqui a pouco isso é realidade mesmo, assim. Isso e aí a gente vai ter que aprender a conviver com isso, assim. Eu estava pensando outro dia se não é um bom negócio eu pensar, porque daqui a 1 ou 2 anos talvez vai estar vendendo o robô da Tesla aí por $30 mil. A gente vai achar gente que vai ter um em casa daqui a pouquinho. Será que fazer uma escola de treinamento de robô da Tesla para ele ser cuidador de idoso? Mas, ó, treinar, dar o remédio, carregar pra tomar banho, você tá entendendo? Tipo assim... Porque ele não vai vir com isso por default de fábrica. Será que a gente vai ter que instalar um plugin pra ele virar... Não tem limites, né? Pra onde há capacidade. Hoje, gostou da ideia? Vamos sair de trabalhar. Filhos, né? Quem vai cuidar dos nossos pais, né? Assim, a gente vai ser cuidado por quem, né? Falando então, assim, sobre esse negócio de cuidado, dá um exemplo aqui interessante, que é o seguinte. Lá nas ciências médicas, a gente tem a oportunidade de fazer o PFC, né? E o PSC, que são disciplinas de extensão, em que a gente vai para o campo para poder interagir com a comunidade. Interagir com a comunidade. Em um desses, eu tive a oportunidade de ir para uma casa de... Não, é de pacientes psiquiátricos. Então, era uma moradia assistida para pacientes psiquiátricos. E uma das ações que a gente fez com o ChatGPT. Porque, assim, a gente queria que os pacientes, pacientes não, né? São moradores, então eles estão lá e aí, para poder lidar com eles, às vezes é meio difícil. Como eles são moradores, eles não são pacientes nesse contexto, eles têm autonomia, né? Então, eles podem participar das atividades, podem não participar, mas aí eles têm o horário deles de tomar um remédio. Muitos deles têm esquizofrenia. E aí, a gente fez uma abordagem interessante com esses pacientes. A gente mostrou que pelo ChatGPT você consegue gerar imagem com a voz. Então, a gente chegou para eles e mostrou. Quer participar aqui, fazer um desenho? Deixa eu te mostrar um desenho.
Aí eu primeiro mostrei como é que era. Se eu falasse assim, eu quero uma árvore azul, aí o ChatGPT ia fazer uma árvore azul. E o pessoal começou a ficar assim, abismado com aquilo. Então, aí depois eu gravei até um vídeo com um desses pacientes que ele falou assim, não, então faz mesmo? Então eu quero um Peugeot 206 azul da cor da bandeira da Argentina. E na hora que mostrou lá o negócio que ele pediu para poder fazer, ele ficou se sentindo assim, participante do processo de criação da arte. Né? E aí depois todo mundo, aí veio pessoal da residência toda para poder fazer. Interessante. Já está integrando, né? A terapia com IA generativa. Com IA generativa. E aí, dentro das casas cuidadoras casas de cuidado para idosos, né? O ChatGPT interagindo com os cuidadores, contando histórias. Não, eu acho que a utilização da ferramenta é sem limites mesmo, assim. Nós vamos ter que ir descobrindo a melhor forma de usar, porque tem muitas aplicações benéficas para todo mundo, para paciente, para médico, para o estudante de medicina. É a forma com que a gente vai usar, né? O tempo vai dizer, né? O que foi bom e o que foi ruim. E é válido, assim, até para quem tem um receio ainda, pesquise a ferramenta, que tem muita ferramenta que dá para ajudar e que não vai te fazer estudar menos ou ser menos eficiente. Ela vai te ajudar no que dá para ser ajudado. Estude, né? Estude. Estude, né? Eu acho que tem que ir para ter senso crítico. Falou muito disso, né, Gustavo? Assim, de senso crítico, a gente precisa ter, para usar qualquer ferramenta, qualquer dispositivo, saber que ele pode ser usado para o bem ou para o mal, ou ele pode me ajudar ou me prejudicar. Isso. Exato. Você pode trazer, por exemplo, você pega um PDF de um material que tem que estudar, eu vou subir ele no ChatGPT aqui e falar, faz o resumo para mim, aí você estuda o resumo, depois faz 5 questões para mim que eu quero testar se eu aprendi, aí ele vai trazer 5... isso. Então assim, você está usando como uma ferramenta, é igual você falar hoje, não vou usar IA. É igual você falar, não vou usar a internet. É isso. É a mesma coisa. Não vou usar telefone. Pode ser agora, uma opção, use da forma correta. Pô, difícil, né? Pode ser uma opção, mas eu acho que você tem que arcar com os custos dessa opção. Vai ser difícil. E para encerrar, eu acho que uma mensagem assim para os estudantes de medicina, aproveitando que tem 2 aqui, como integrar a inteligência artificial sem prejudicar a formação médica. A pergunta é para os alunos, né? Olha, eu acho que é ter noção de que a base você tem que construir sem ela. Para você ter senso crítico, se a informação é verdadeira ou não, você precisa sentar, você precisa estudar, você precisa saber o que uma informação é confiável ou não. Para você ter senso crítico em relação à máquina. Se eu já estudei hipertensão de fontes seguras, e eu peço a IA para fazer um roteiro básico de instrução, e eu leio aquilo, eu sei o que está errado ou não, porque eu estudei antes. Então, eu acho que a IA nunca vai substituir o estudo. Ela vai te ajudar a ter um estudo mais eficiente. Perfeito. Alguma mensagem? Assim, a IA, ela chegou para ficar mesmo. Você tem aí notícias como, por exemplo, a IA da OpenAI tirou 10 na prova do ITA e passou na residência da USP. Tem lá, bate no Google, você vai ver. Mas é uma ferramenta que, independente dela fazer essas façanhas, no final das contas, é para o ser humano fazer essas façanhas. É para eu passar na prova de residência da USP, entendeu? Então, eu posso usar essa ferramenta ao meu favor, porque já que ela tem as informações, eu posso me beneficiar disso para poder aprender da melhor forma possível. Mas da mesma forma que a Gabi falou, antes de depender completamente dela, eu tenho que ter senso crítico, e isso a academia ensina a gente, professores bons ensinam a gente, nada substitui o contato pessoa com pessoa. Prática, né? A parte prática, você vai aprender na mão na massa. Não adianta a gente achar que eu vou virar o super nerd da medicina se eu ficar trancado no meu quarto ligando o ChatGPT e aprendendo aqui, se eu não tiver contato com meus colegas. Medicina você não faz EAD. Não tem ninguém que ensina não existe, mais medicina que paciente. Não existe medicina EAD, você vai para a beira de leito, a medicina cresceu na beira de leito e vai continuar na beira de leito até eu acho que a gente não vai deixar de adoecer, né? Então, assim... eu acho legal você estar falando, assim, eu lembrei de em 2022, teve um concurso de arte, que a obra de arte que ganhou causou um reboliço, porque ela foi feita no Midjourney, por um artista, Jason Allen, estava olhando aqui.
Depois, quem quiser olhar, Teatro da Ópera Espacial é o nome da obra. Um quadro lindo, assim. Mas aí teve um rebuliço. Pô, mas foi feito por IA, que não sei o quê. E aquela briga toda, queriam desqualificar a obra. Ele falou, aí ele mostrou quantas horas ele ficou para fazer o negócio. Sabe? Quantos prompts ele fez para chegar, o tanto que ele teve que aprender de domínio da ferramenta. Então, no final, é igual falar que aquela pintura não é válida porque o cara fez com pincel. Entendeu? Não foi a IA que fez, faz aí um quadro legal e eu vou inscrever no concurso. Não, ele trabalhou. O pincel que ele usou foi IA. Exato. Legal. Então, assim, eu acho Adorei essa Muito bom. reflexão. Fica aí, final. gostei. Fechamos com chave de ouro. Temos mensagens finais? Sempre temos, né? Então, estamos aí com a Nuve. Se você não conhece, tá perdendo tempo. Tá na hora de Criatura, conhecer. Nossos canais de comunicação estão cada vez maiores, então o YouTube, se inscrevam, tem muito conteúdo chegando por lá. A gente viu, em 2024 foi um ano que a gente se aproximou do nosso público, então agora em 2025 a gente está aplicando tudo que a gente viu que vocês gostam e tem muita coisa nova, então tem quadro novo no perfil do Chama Clínica, papo com gestor, artigo em 90 segundos, então tem muita coisa para trazer informação de qualidade para vocês. E assim como a IA, a gente precisa de feedback. E a gente filtra. A gente precisa saber o que vocês estão gostando, o que vocês querem ouvir. Então, aqui no Spotify, que é provavelmente onde vocês vão estar escutando esse podcast, esse episódio, tem uma barra de comentários, tem a nossa enquete que a gente sempre coloca. Mandem pra gente, demora pouco tempo e dá um significado importante pro que a gente faz. Agradecer os nossos convidados, Gustavo, Rafael, com certeza a gente Foi um aprendeu. prazer. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Saí com Rafael. várias ideias, alguns medos destravados, mas com certeza um papo que valeu a pena. Não, a gente ficaria conversando aqui sobre IA. Eu acabei de descobrir isso, que eu ficaria conversando sobre IA aqui horas e horas. Entendeu? É Muito sempre bom. A gente Muito fica bom aqui de mesmo. olho no relógio, tendo que acabar o podcast forçado, assim que é bom. Mas foi bem legal. bom. bem. Muito Mensagem bom. final, Fafá? A gente falou muito de história, né? E isso começou, a fala de hoje, o Gustavo falando que a medicina quase que uma arte de colher histórias, né? Eu acho que talvez a IA, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar, e eu vou bater nessa tecla, a colher melhor as histórias. Então, não há maior agonia do que ter uma história não contada dentro da gente, que a gente consiga arrancar essas histórias dos nossos pacientes, né? Modo de dizer arrancar, mas tirar essas histórias de dentro dos nossos pacientes, e eu acho que a IA vai nos ajudar nisso. Que legal. Gente. É isso. Beijo pra vocês. Até a Beijo, próxima. pessoal. Tchau. Valeu.